Na luta de Baki contra Sukune, ao ser chutado, o lutador de sumô proferiu o nome Kehaya. Isso se deve ao fato de que Taima no Kehaya foi um lutador histórico, famoso por seus chutes extremamente potentes. E há muito tempo atrás, na terra de Yamato, na época que a corte imperial governava a província de Yamato, cujo período histórico é atribuído aos anos 250 até 710 d.C., um homem naquela época era soberano. O seu nome era Taima no Kehaya. As histórias contavam que se um karateca cortava os chifres de um boi, Kehaya os quebrava. Se ele pegasse ganchos tortos de metal, ele os tornava reto com facilidade. A sua força era tida por toda a província de Yamato como admirável, incomparável. Seu nome, Kehaya, significava chutar rapidamente. Esse nome não foi dado a um jogador profissional de futebol. Esse nome não foi dado a um karateca, ou um lutador de Muay Thai, ou do Kenpo chinês. Só ele podia carregar tal nome. Só ele poderia ser chamado de Kehaya. Seus chutes eram capazes de acertar moscas em pleno voo. Ele apagava velas de vários metros de distância com apenas a pressão de seus chutes. Ele destruía blocos de pedras grossas com extrema facilidade. Esse era Kehaya, incomparável em termos de chute. E um certo dia, Kehaya foi até o seu senhor, o senhor daquela província. Seu desejo era que fosse trazido uma pessoa, porém não uma pessoa comum. Kehaya queria alguém que não quebrasse, mesmo que se essa pessoa fosse chutada, atingida, massacrada. Ele queria um oponente à altura, alguém capaz de enfrentá-lo. De início, seu senhor se assustava com aquelas palavras, eram palavras pesadas, porém ele parava, pensava e dizia: mas Kehaya, e se no final você quem acabar destruído, o que vai acontecer? Kehaya sorria e dizia: você deve dar a essa pessoa todas as terras que possuo, mas traga alguém que possa rivalizar contra Taima no Kehaya. Ou seja, era um cara faminto por luta, tudo que importava era o combate. Terras, posses, pouco importava. Kehaya queria um oponente digno. Um tempo se passava e seu senhor ia até o senhor feudal daquele lugar. E ele buscava alguém para enfrentar Kehaya, porém diziam que não existia rival à altura. Até que um homem dizia que existia sim. Kehaya não era o único humano incomparável, existia mais um. O seu nome era Izumo no Sukune. Mais um tempo se passava e o dia do confronto chegava. Kehaya era chamado. O seu senhor dizia que em questão de poder, ninguém em todo mundo se comparava a ele. Por que ele tinha dúvidas disso? Kehaya respondia: meu senhor, se tiver alguém no mundo em pé de igualdade comigo, eu gostaria muito, acima de qualquer coisa no mundo, conhecer tal oponente. Ao falar isso, Sukune primeiro chegava, e ali e agora aconteceria o confronto lendário, Kehaya vs Sukune, um confronto que marcou gerações. Contavam que aquela batalha foi o início de tudo, o gênese do Kakuriki, que nos dias de hoje é tido como o Ozumo, o grande sumô, mas no passado era diferente, não tinha regras, não tinha ringue, não existia Gyoji, um árbitro profissional não estava lá para apartar a briga. A luta não iria acabar quando alguém caísse, a luta só acabava quando a incapacidade de continuar chegasse a um dos lados. Socos, chutes, sufocar, esmagar seu oponente no solo, dedos nos olhos, tudo era liberado, era um confronto de vida ou morte. Sumô comum? Não, aquele era o sumô original, o sumô que é inviável nos dias de hoje, aquele que não é mais praticado. E tudo isso por causa do excesso de violência. A luta começava e o objetivo de ambos era chutar. A literatura descrevia aquele combate como uma partida de chutes mortais, porém eles se socavam, mediam força, davam cabeçadas. Era uma situação assustadora, porém com um tempinho um lado começava a ter mais e mais vantagem. Era uma surpresa para todo mundo. Kehaya, que tinha seus chutes como incomparáveis, ao ser chutado por Sukune primeiro, teve suas costelas destruídas. Sukune o derrubava e o fim se aproximava. Ele erguia os pés aos céus e talvez de lá se originava o Shiko do Sumô. Porém o alvo não era o solo, um único golpe. O alvo era fraturar a coluna de seu oponente. E o resultado foi a morte de Kehaya. Sukune era declarado vencedor e tido como nome no Sukune primeiro, o precursor de uma geração de lutadores de sumô. Ele foi o primeiro a transformar carvão em diamante com seu aperto de 100 toneladas.
E apesar dos vários membros da sua geração, Nome no Sukune II só veio existir na era atual, pois foi o único capaz de transformar carvão em diamante como seu antecessor. E vale ressaltar aqui, galera, tirando todos os exageros, que Sukune existiu mesmo. Ele veio da era do Imperador Suinin, e Sukune realmente derrotou Daima no Kehaya, um homem que se declarava o mais forte sobre os céus. Mas é isso aí, se você gostou do vídeo, eu conto com o seu like para ajudar o canal. Se você não gostou, um dislike, não tem problema. Se inscrevam no canal que a gente tá pertinho de bater 100 mil inscritos. Então muito obrigado desde já, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.